Fala aí pessoal, estamos de volta para mais um vídeo. Segunda-feira, uma excelente semana para você. A semana começa um pouquinho mais leve após a vitória do São Paulo ontem para cima do Vasco, jogo fora de casa. São Paulo que tem muitas dificuldades em vencer fora de casa ultimamente e ontem conseguiu um resultado importante que coloca o São Paulo na briga por uma classificação na próxima edição da Libertadores. Vamos repercutir um pouco o que surgiu de ontem para hoje. Alguns jogadores falaram, o Luiz Gustavo acabou falando, o próprio Lucas também falou referente de não jogar no Morumbi. Eu vou trazer a fala aqui do Lucas para vocês. E aproveitando o gancho sobre essa situação de não jogar no Morumbi, o próximo confronto vai ser contra o Flamengo na quarta-feira, às 9h30 da noite, na Vila Belmiro. Rapaziada, ano que vem haverá shows da banda AC/DC aqui no Brasil, no caso no Morumbi. E é bem provável que vai cair em um jogo onde São Paulo poderá precisar do Morumbi, na segunda fase da Libertadores. Então já tem show marcado para o dia, eu acho que é dia 24 de fevereiro, se não estiver enganado agora, o show está marcado para o dia 24. E os jogos da Libertadores estão entre os dias 18, o jogo da ida, e o jogo da volta, dia 25 de fevereiro. Sendo assim, não daria tempo hábil do gramado estar à disposição para esse confronto. E a gente tem que ouvir e ser obrigado a aguentar o Casares dizer que o São Paulo Futebol Clube, o objetivo, o foco é sempre o futebol. Então, para você ver que no ano que vem já tem data de show marcada em um confronto decisivo caso o São Paulo precise estar atuando no Morumbi. Então, temos um problema aí pela frente caso o São Paulo classifique para a pré-Libertadores, onde que deve ser o mais provável, porque classificar direto é um pouco mais complicado, né? Então, para você ver que a prioridade hoje no São Paulo, nas mãos do Casares, nunca é o futebol, infelizmente, tá? Então, uma informação que já deixa um pouco o torcedor já preocupado para o próximo ano, e a tendência é que haverá mais shows, né? Muito maior a quantidade do que esse ano. Então, ano que vem vai ter bastante shows, que vai ser o último ano do Casares, né? E certamente ele vai querer arrecadar muita grana, talvez ali para deixar um São Paulo melhor e ele não sofrer muita pressão, o seu nome não ser muito questionado, porque o ego dele é bastante inflado, essa é a realidade, né? Mas vamos lá, rapaziada, vamos trazer algumas informações aqui para vocês. O Marcos Leonardo acabou falando também da sua quase vinda ao São Paulo. Vamos repercutir isso também aqui nesse vídeo. Mas antes, sobe o likezão aí, se inscreva no canal, que é muito importante para o nosso crescimento, hein? Olha só, Luiz Gustavo, será que vai renovar o contrato com o São Paulo? Segura aí que já vamos conversar um pouquinho sobre essa história. Mas vou soltar primeiro para vocês aqui o áudio do Lucas Moura, onde ele foi questionado em não jogar no Morumbi. O que ele acha referente a isso? Se liga aí, escuta. Bom, obviamente que a gente preferia jogar no Morumbi, né? Que é a nossa casa, que é onde a gente está acostumado, mas é o que é, né? A gente entende também os acordos que são feitos e agora a gente pede que o torcedor compareça, né? E que faça da Vila, né, um ambiente que a gente se sinta em casa e que a gente possa se sentir confortável em jogar lá e fazer um grande jogo, né? É isso que a gente espera e sem dúvida vai ser uma grande final pra gente. Vamos enfrentar aí uma das melhores equipes do país ou talvez do continente, né, que é o Flamengo. Mas vamos nos preparar bem, vamos encarar esse jogo como uma grande final que de fato é pra gente, né, para que a gente consiga aí fazer mais um grande jogo, somar mais pontos para alcançar nosso objetivo. Bom, pessoal, é triste, né, cara? Um jogo desse tamanho, infelizmente, não ter o nosso estádio à disposição. Certamente esse confronto contra o Flamengo, se fosse no Morumbi, o público acho que seria muito bom para esse duelo, né? Ainda mais vindo de uma vitória contra o Vasco e a expectativa é de uma eventual classificação para a próxima Libertadores. Visto que tem um timaço, o Flamengo, né? Vem jogando bem, então é um adversário que é atrativo também até para o torcedor ir assistir o jogo, né? Então, infelizmente, o jogo será na Vila, ainda não temos informações sobre ingressos, né? A quantidade quanto foram vendidos até então, mas infelizmente aí é a diretoria do São Paulo abrindo mão do futebol, mais uma vez, né? E ano que vem a tendência é que vai ser ainda pior, mas dá para sentir que os jogadores
no caso até do Lucas, até o Crespo falou também na coletiva referente a isso, mas dá para sentir que há um certo incômodo por parte dos jogadores de não jogar na nossa casa, não ter o estádio à disposição, mas isso aí está muito por conta aí dessa gestão Casares, que é ridícula. Para mim é a pior gestão da diretoria da história do São Paulo. Quero saber o que você pensa sobre essa decisão. Comenta aqui embaixo. Pessoal, agora vamos comentar um pouquinho sobre o Luiz Gustavo. Ele acabou falando, né, um pouco ali após a partida, deu algumas declarações até interessantes, disse que os jogadores se dedicam, né, que não faz corpo mole, que sempre querem vencer e que o torcedor tem razão de criticar em alguns momentos e tal, mas que eles sempre querem entregar o melhor. Então o Luiz Gustavo dando ali uma declaração até bacana, né, desse ponto de vista, tá? Porém, começou a surgir algumas informações de uma possível renovação do Luiz Gustavo para a próxima temporada. E isso era meio óbvio que iria acontecer após o gol do Luiz Gustavo ontem na partida contra o Vasco. Já não tinha dúvidas que iria voltar à tona já um papo de renovação contratual do jogador. De fato, né, a diretoria do São Paulo gosta muito do atleta e isso já é meio que um indicativo que pode ter uma renovação do Luiz Gustavo. Mas no final da temporada haverá uma reunião ali, né, um papo entre a diretoria e também Hernan Crespo para definir, né, algumas situações contratuais de jogadores, entre elas aí o Luiz Gustavo. Então hoje, né, indo um pouco na cabeça da diretoria, cara, o Luiz Gustavo tem chances de ter uma renovação contratual sim, tá? Pensando na cabeça da diretoria, tá? Mas, cara, sinceramente eu não faria isso não. Não faria isso, porque é um jogador caro, tem a questão aí física do atleta também, que acabou que esse ano praticamente não jogou. No ano passado, mesmo sendo experiente, igual muitas pessoas dizem que ele pode ter uma liderança, e já tem alguns portais citando que ele pode ter a mesma liderança que teve o Rafinha aqui no São Paulo e tal, que pode ser uma peça importante, cara, eu acho que sinceramente isso não vai fazer muita diferença, cara, não vai fazer. O Luiz Gustavo em campo, ano passado, isso porque foi 2024, tá? Imagina 2 anos depois como que vai ficar a questão física do atleta, a leitura dele e tal, né? Um pouco de delay, algumas tomadas de decisões atrasadas. Deve acontecer. A gente viu no jogo contra o Botafogo pela Libertadores, um jogador experiente e falhando em uma zona perigosa onde acabou saindo o gol do Botafogo, que foi fundamental esse lance para o São Paulo não estar classificado para a decisão do ano passado da Libertadores. Então, rapaziada, eu não renovaria muito por conta até do salário que ele tem, um dos altos salários aí do elenco do São Paulo hoje, um dos maiores. Eu não faria isso. Pode ser, né, que como vai ter um novo contrato, ele pode reduzir a pedida salarial. Mas eu acho que mesmo assim, cara, vai tirar espaço talvez de um outro jogador. O próprio Hugo, que está voltando aí, pode ser uma opção. O jovem da base que sofreu uma lesão aí séria, né? Certamente pode ganhar espaço para o ano que vem, caso tenha oportunidades, né? Então, rapaziada, se o São Paulo, no caso, decidir, né, ter o Luiz Gustavo, cara, faz um contrato pelo menos de produtividade. Porque se você pagar um valor cheio para o atleta, um salário cheio, você vai estar correndo risco, cara. E o Luiz Gustavo, a informação que tem é que ele quer continuar jogando. Ano que vem ele quer continuar, visto que esse ano ele praticamente não jogou, tá se sentindo bem e tal, tá confiante, ele quer jogar. Então o São Paulo talvez pode ser aí ainda o destino dele para o próximo ano. Mas já que o São Paulo tem esse amor pelo jogador, gosta do cara, conversa com o cara e faz pelo menos um contrato de produtividade. Não tem como você amarrar mais um contrato longo, com alto salário. O São Paulo hoje não tem condições de fazer isso. Veremos o que vai acontecer. Eu, sinceramente, eu não renovaria nem por contrato de produtividade, cara. Fico feliz por ele ontem ter feito o gol, né? Hoje recuperado do problema que ele teve de saúde. Pô, graças a Deus, deu tudo certo com ele, voltou a jogar. Mas pro São Paulo hoje, infelizmente, não é viável, mano. Não é viável. Mas quero saber a sua opinião.
comenta aqui embaixo, mas é bem provável que pelo menos até a Copa do Mundo o São Paulo deve esticar um pouquinho com ele, tá? É um feeling que eu tô tendo aqui para vocês, tá, rapaziada? Baseado em algumas informações que estão surgindo. Sobre o Marcos Leonardo agora, comentando um pouquinho com vocês, né? É um jogador que o São Paulo quase contratou antes da queda da Libertadores, que seria fundamental aí para o São Paulo classificar para a próxima fase. Infelizmente, o São Paulo não conseguiu trazer o atleta. Ele, em entrevista à TNT, acabou revelando a quase ida para o São Paulo. Ele confirmou tudo que aconteceu ali, o acerto, e quase ter fechado com o São Paulo. Daí, no final, ele falou o seguinte: mas como não aconteceu a ida ao São Paulo, eu fico feliz em agora estar de volta ao Al Hilal e ajudar eles. Então, rapaziada, existiu de fato, né, tudo isso. O próprio jogador queria muito jogar no São Paulo. Eu acho que se ele tivesse aqui, hoje ele seria convocado pela seleção brasileira, mano. Porque ele teria muito espaço nessa seleção, visto os números dele. Ainda mais jogando aqui no Brasil, iria ter destaque, iria ter repercussão no nome dele. Porque lá no Al Hilal vai ficar meio que escondido, né, rapaziada? Porque se você olhar os números do Marcos Leonardo, são excelentes. E é número para você olhar e convocar o atleta. Olha só, 51 jogos no Al Hilal, com a camisa do Al Hilal, tá? 51 jogos, 37 gols e 3 assistências. Cara, eu não tenho dúvidas de que se ele estivesse aqui no Brasil, no São Paulo, hoje ele estaria na seleção brasileira. E essa era uma ambição até do próprio atleta. Mas como não deu negócio, infelizmente, ele continuou lá no Al Hilal. Mas eu tenho certeza, cara, que no próximo mercado aí que abrir a janela, o nome dele vai voltar de novo aí, com rumores do São Paulo. Pode se preparar que a novela do Marcos Leonardo vai voltar no ano que vem e vai voltar quente, eu não tenho dúvidas. E agora é aquele momento do vídeo para dar aquela moral para o Gonzalo Tapia, que vem chamando a atenção e conquistando alguns torcedores, entre eles aqueles que criticaram no primeiro jogo de estreia do Gonzalo Tapia. O Hernan Crespo acabou falando em coletiva sobre o jogador que foi convocado mais uma vez pela seleção chilena. Olha só essa aspas do Hernan Crespo. Estou muito contente com o Tapia. Chegou a um clube grande como São Paulo, vinha de um grande clube como o River e chegou com muita humildade e encontrou confiança nos companheiros e na comissão. Ele trabalha muito para a equipe. É o tipo de jogador que essa comissão técnica quer. Aceita ficar no banco e quando joga, o espírito guerreiro dele nos ajuda. Fecha aspas. E de fato, o espírito guerreiro de Gonzalo Tapia me ganha bastante, até do Enzo Dias também. É o tipo de perfil de jogador que conquista boa parte da torcida do São Paulo, né? Às vezes não precisa ter aquela técnica, aquela qualidade, mas quando mostra a disposição, aquela vontade, aquela entrega, aquela garra, o torcedor do São Paulo abraça bastante. E se ele continuar nessa pegada, certamente tem tudo para dar certo aí o Gonzalo Tapia, que vem se destacando aqui no Tricolor. Bom, pessoal, referente ao Rui Costa, executivo de futebol do São Paulo, já está rolando um papo, a partir de hoje que surgiu isso, tá? De que o São Paulo estuda uma renovação do profissional aqui no clube. Ele tem contrato com o São Paulo até o final do ano que vem, onde vai encerrar o mandato do Casares, e internamente tem já uma discussão para uma eventual renovação do profissional. Eu, sinceramente, cara, é uma outra renovação que eu não faria nem por conta do Rui Costa, tá? Do profissional e tal, porque ele é o mais profissional hoje da diretoria de São Paulo. Se você for olhar a diretoria de futebol, o Rui Costa é o mais profissional de todos. Mas eu falo mais por conta do próximo presidente, porque ninguém sabe quem vai ser ainda o próximo presidente. A gente já meio que deduz aí que deve ser talvez um braço direito do Casares, porque cada semana muda o nome, né? Sempre vai surgindo alguns nomes. Mas, cara, eu acho que essa decisão tem que partir do próximo presidente e não da atual presidência. Para mim tá errado, para mim tá atropelando as coisas. Então isso já mostra também aquele papo, né, de gratidão, que gosta da pessoa, gosta do profissional.
e não renova o caso visando o profissionalismo e planejamento. Imagina, né, o próximo presidente, vamos supor que a oposição acabe vencendo a situação, no caso do Casares, né? Daí o cara entra e fala, pô, eu não quero o Rui Costa, eu vou trazer outro. Ele vai mandar embora o Rui Costa, o que vai acontecer? Vai ter que pagar uma multa, vai ter que pagar o valor do cara. Cara, é um absurdo. Essa decisão, para mim, cara, não tem que partir da atual presidência. Não tem que partir dele. Ele tem que deixar o próximo presidente chegar, assumir e ver qual que vai ser os profissionais de confiança dele. Para mim, é uma atitude totalmente equivocada e que prova, mais uma vez, se de fato existe esse interesse de renovação do Rui Costa, mostra mais uma vez que os caras lá dentro, eles contratam, fazem contratos porque gosta, porque tem um carinho, um apego com a pessoa, uma gratidão, e isso não pode existir. E por isso o São Paulo está nessa situação. Bom, rapaziada, quero a sua opinião, comenta aqui embaixo, eu vou ficando por aqui. Essas são as informações de hoje. Estou deixando aqui para vocês no primeiro comentário fixado aqui do vídeo a promoção que ainda está rolando das camisas do São Paulo. Uma camisa de pré-treino, aquela branca lindíssima que é raro de achar. Aproveita, e também a retrô preta, já com um cupom também aqui para você, tudo junto com o link, tá? Clica lá e confere essas promoções, fechou? Uma galera já adquiriu, hein? Tamo junto, abração e até a próxima, valeu!